Olá, meu nome é Rodrigo Atanásio, sou médico pneumologista e hoje vamos falar um pouquinho sobre asma grave. Para a gente entender um pouquinho sobre asma grave, acho que o primeiro passo é a gente falar um pouco sobre o que é a asma. A gente tem que ter uma ideia de que muitos mitos, muito se fala sobre asma, e o primeiro conceito que a gente tem que entender aqui é que a asma pode ser desde uma doença muito leve até uma doença muito grave. E eu quero conversar especificamente sobre asma grave, porque a gente entende que é um grupo de pacientes que sofre muito mais com a doença e a gente vai entender que existe muitos tratamentos novos que podem influenciar positivamente na vida desses indivíduos. Então, começando sobre asma é uma doença inflamatória, na grande maioria das vezes de cunho alérgico. Então, a alergia é quando o corpo da gente reconhece algo como um invasor, como algo que precisa atacar, sendo que não necessariamente aquilo está fazendo mal para o nosso organismo. Normalmente os alérgenos, aquilo que causa alergia que a gente lembra, pelo de gato, pelo de cachorro, ácaro que está na poeira, mofo. Então, ao entrar em contato com esse tipo de substância, o corpo da gente acaba criando uma inflamação e essa inflamação acaba causando um processo dentro dos nossos brônquios, que são as vias aéreas, fazendo com que a gente produza mais secreção e causando um espasmo, uma contração do músculo, fazendo com que aquele brônquio diminua de calibre e com isso vem a falta de ar. Por isso que a gente reconhece então os principais sintomas da asma como tosse, falta de ar e chiado no peito. Chiado no peito é aquele barulhinho agudo, parecendo um barulho de gato ou mesmo de um apito, que na verdade é o fluxo de ar passando por aquele brônquio estreitado, diminuído de calibre. E isso faz com que tenha falta de ar e faça um esforço respiratório para o paciente e causando todo o descontentamento no dia a dia, a piora da qualidade de vida e muitas vezes levando a crises mais graves em que o paciente acaba tendo muita falta de ar, precisando no pronto-socorro, fazer inalações e tratamentos agudos para poder passar esses sintomas. Bom, então todo paciente com asma é esse paciente com asma grave? Não. A gente sabe que em torno de 5 a 10% de todos os pacientes com asma são esses pacientes que vão precisar de um tratamento mais agressivo ou que vão ter sintomas mais intensos. E esses sintomas acabam sendo quase que diários, aqueles pacientes que não conseguem fazer as atividades do dia a dia exatamente por causa desses sintomas, da falta de ar, da tosse constante e das diversas crises. Para isso, a gente tem tratamento. Hoje em dia a gente tem diversos tratamentos disponíveis, alguns há bastante tempo, e aqui eu acho que é importante a gente salientar que os tratamentos já de alguns anos, como o corticoide inalatório e os broncodilatadores, eles são extremamente efetivos para o tratamento da asma. E eles são os pilares que a gente precisa usar no dia a dia. Então existe muito mito por aí de que fala, bombinha mata, bombinha faz mal, bombinha vicia. Não, na verdade as bombinhas elas tratam a asma. E a gente usar a via inalatória para o tratamento da asma é um grande avanço que a gente teve. Entendo que a gente está dando um remédio em doses microscópicas diretamente no pulmão. Com isso, eu faço com que eu tenha uma alta potência do remédio com praticamente zero de efeito colateral, porque ele está agindo diretamente nos brônquios sem ter absorção sistêmica de forma importante. Então, aqui a grande primeira mensagem é: quem tem asma precisa usar de forma regular suas bombinhas, porque ali tem um remédio que vai dilatar os brônquios e que vai diminuir a inflamação. O corticoide inalatório é o anti-inflamatório, um dos principais tratamentos para asma. Só que alguns pacientes, principalmente esses com asma grave, mesmo usando esse tratamento, eles não vão ficar completamente controlados. E hoje em dia que a gente vive uma nova era no tratamento da asma grave, em que a gente chama de medicina personalizada. Hoje a gente entende que nem todo paciente com asma grave ele é igual. Existem características específicas, perfis de inflamação específicas e as pesquisas e os novos tratamentos vieram exatamente com isso. Hoje a gente tem outras classes de medicações que podem ser associadas
as bombinhas usuais no tratamento da asma, alguns outros tratamentos por comprimido que podem também diminuir a inflamação e principalmente alguns novos imunobiológicos que são tratamentos às vezes dados subcutâneo ou na veia, mas que são tratamentos que podem agir diretamente naquele perfil de inflamação do paciente. E com isso, esses pacientes com asma grave mostraram ganho de função pulmonar, ganho de qualidade de vida e melhora extremamente importante dos sintomas. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar em asma é fazer o diagnóstico. Então, ter esses sintomas, você precisa procurar um pneumologista ou um clínico geral. É mandatório fazer a função pulmonar, a espirometria, para a gente poder avaliar como é que está a função pulmonar desses pacientes. E uma vez identificado o problema, começar o tratamento. O tratamento composto com as bombinhas, como eu comentei, e mesmo que se não tiver melhora, existem diversos outros tratamentos para asma grave hoje em dia, para a gente conseguir melhorar o controle dos sintomas, melhorar a qualidade de vida e o paciente consiga fazer aquilo tudo que uma pessoa normal e que é exatamente isso que a gente tem que buscar no dia a dia. Quem tem asma não tem que se acostumar a sentir falta de ar e não tem que achar que isso é natural. A asma é uma doença passível de reversão, tem tratamento e controle e por isso que a gente tem que acompanhar para manter essa qualidade de vida. Obrigado. Casa Hunter. Nossa luta é pela vida. Todas as vidas têm o mesmo valor.